Então, pessoal, vejam só. Só lembrar para vocês, tá certo? Da importância de fazer as atividades, de não deixá-las, né, sem fazer, que vai estar disponível toda semana lá no Google Sala de Aula. Até agora, quem está me entregando as atividades, né? Aline Kelly, Alan Alexandre, Maria Eduarda, José Armando e o Wesley, tá? E aí, só relembrando, né? Eu já falei, façam as atividades para no final do bimestre não se saírem prejudicados. Então, pessoal, a gente veio, né? A gente está seguindo um roteiro no qual nós estamos estudando um pouco sobre os sistemas do corpo, mais especificamente, né? Especificamente os sistemas do corpo humano. Então, nós iniciamos com boa tarde, Eduarda. Boa tarde, professor. Então, nós iniciamos, na verdade, falando um pouco sobre um tema que estava ligado à nossa última aula, né? O primeiro assunto que nós estudamos agora nesse segundo bimestre foi sobre elementos e nutrientes, e nós falamos um pouco também sobre, né, na nossa última aula, sobre o sistema digestório, tá? Nós vamos continuar estudando um pouco sobre os sistemas do corpo humano, que eu já falei para vocês, só que mais especificamente nós vamos estudar essa semana sobre o sistema circulatório, ou como alguns chamam sobre o sistema cardiovascular, né? Sistema muito importante. Assim, não existe uma classificação para determinar quais são os sistemas do corpo que são importantes, porque, na verdade, é devido ao conjunto, né, na verdade, por exemplo, do sistema digestório, do sistema circulatório, do sistema esquelético, do sistema nervoso, do sistema excretor, né? Na verdade, o conjunto deles é quem vai fazer com que nós continuemos vivos e fazendo nossas atividades diárias, tá? A gente vai utilizar a mesma metodologia de slide, e aí eu vou apresentar o conteúdo a vocês, a gente vai conversar um pouco, se surgir alguma dúvida, vocês sabem que podem falar, podem questionar, se surgir algum comentário que vocês quiserem falar, eu estou aqui para escutá-los, tá certo? E aí, pessoal, não se esqueçam de realizar a atividade dessa semana, para vocês não saírem no prejuízo. Logo, logo nós vamos realizar um trabalho, tá? Mas é isso. Então, o assunto dessa semana está relacionado ao tema que nós vamos chamar de sistema circulatório, né? E aí, no que é que consiste, na verdade, o sistema circulatório? O sistema circulatório, pessoal, ele está muito direcionado a essa imagem que vocês estão vendo aí. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o coração e sobre como é o funcionamento, na verdade, do coração no nosso organismo. E aí, qual é a importância de nós estudarmos um pouco sobre o sistema circulatório? Por exemplo, estudar um pouco sobre o sistema circulatório está, por exemplo, diretamente ligado sobre o sistema digestório, que eu acho que vocês conhecem muito bem, né? Um dos problemas aí do sistema circulatório, a questão da pressão alta, ou, cientificamente falando, da hipertensão arterial, que é o consumo, né? Que essa doença, na verdade, surge devido ao consumo excessivo de sal, né? Sal de cozinha, na nossa alimentação. Esse é um problema, né? Direcionado ao sistema circulatório. E vivemos quanto tempo sem o sistema circulatório, né? Alguém saberia me dizer essa pergunta aí? Ninguém sabe? Ninguém tem um palpite? O que, professor? Nós vivemos quanto tempo sem o sistema circulatório? E um dia? Assim, a gente vai descobrir, né? Essa é uma pergunta, na verdade, muito norteadora do nosso de hoje, né? E a partir do momento que a gente começar a entender um pouco sobre o sistema circulatório, a gente vai entender se nós vivemos ou não muito tempo sem o sistema circulatório.
tá? E aí outra pergunta, né? Somente os animais vertebrados têm ele? E aí eu respondo que não, né? Vão existir animais invertebrados que vão possuir sim sistema circulatório, mas não ele completo, né? Vão estar faltando, por exemplo, algumas artérias, enfim. Tá? Mas só para vocês verem, o assunto de hoje a gente não vai estudar sobre o sistema circulatório nos animais completos, né? Porque vão existir animais que não vão possuir sistema circulatório completo, como é o caso de nós, seres humanos. Tá? E aí o sistema circulatório, pessoal, ele é um sistema responsável pelo bombeamento de sangue pelo nosso corpo. Sem ele, nós não vivemos. E caso ele tenha algum defeito, nós começamos a apresentar algumas doenças bem complicadas. Além disso, por ele ter a capacidade de bombear sangue pelo corpo, é responsável por levar os nutrientes até o nosso corpo, né? Na verdade, é através do sangue que é carregado todos os nutrientes que nossas células precisam para fazer com que nós realizamos as nossas atividades diárias e continuemos vivendo aí todos os dias. O sistema cardiovascular ou circulatório é formado, na verdade, pelo coração, que é um órgão, as veias, artérias e capilares. E aí, no sistema circulatório, nós vamos ter dois tipos de circulação. A circulação que nós chamamos de sistêmica, que é aquela que vai abranger todos os sistemas do nosso corpo, ou seja, o sistema nervoso, o sistema esquelético, o sistema digestório, ou seja, vai abranger todo o nosso corpo. E nós chamamos ela de grande circulação, tá? Ou circulação sistêmica ou grande circulação. E aí nós vamos também ter a pulmonar, que é o que nós chamamos também de pequena circulação. E aí, para a gente entender um pouco sobre, nós precisamos entender o que é o sangue, né? Então, o sangue, na verdade, pessoal, ele corresponde a 8% do nosso peso corporal, tá? Enquanto o restante dos líquidos e tecidos que possuem no nosso corpo corresponde a 92%. Ou seja, e aí nós, aproximadamente 5 a 6 litros de sangue estão presentes no organismo. Isso significa dizer, né, que é importante também a gente ressaltar que vai haver, na verdade, uma variação da quantidade de sangue nos diferentes tipos de organismos. Uma criança não tem, por exemplo, 5 a 6 litros de sangue. Mas um adulto, né, um pré-adolescente já pode ser quantificado, na verdade, ter 5 a 6 litros de sangue no organismo. E aí, pessoal, né, qual é a percentagem por volume? Né? Por exemplo, existe no sangue, né, o que nós chamamos de plasma. Né? E é no plasma que vai estar que eu disse aqui, ó, que eu trouxe aqui, além disso, por ele ter a capacidade de bombear sangue pelo corpo, é responsável por levar os nutrientes até ele. Então, é no plasma, pessoal, que vai estar aqui dissolvido, na verdade, misturado, né, no sangue, 91% de água, cerca de 7% de proteínas e outras substâncias, como, por exemplo, carboidratos, sais minerais, as vitaminas, né, que correspondem a 2%. E aí nós vamos ter no sangue, propriamente dito, que vai corresponder a 45%, né, as plaquetas, os glóbulos brancos, que são as células que vão defender, por exemplo, da gente de um resfriado, de uma gripe, né, de outras infecções. E nós vamos ter, por exemplo, os glóbulos vermelhos. Se vocês lembrarem, nós falamos sobre esses glóbulos vermelhos na aula sobre o sistema digestório, quando nós falamos um pouco sobre a questão do ferro, né, da anemia. Então, vejam só, pessoal, entendendo o que é o sangue, agora nós vamos entender um pouco o que é o coração. Se vocês quiserem representar um pouco, né, o que é o coração, eu peço que vocês aí peguem a mão de vocês, pode ser esquerda ou direita, e fechem a mão de vocês, tá? Fechem ela. A ciência diz, né, os estudos mostram que o tamanho, na verdade, da nossa mão fechada corresponde ao tamanho do nosso coração, tá? E aí o nosso coração, ele vai ter algumas partes importantes. Quais são essas partes importantes? Nós vamos ter os átrios e os ventrículos, tá? Nós vamos ter, na parte superior, onde fica mais ou menos o nosso dedo indicador e o nosso polegar, os átrios. Do lado direito vai ser o átrio direito, do lado esquerdo vai ser o átrio esquerdo, e mais abaixo, né, nos restantes dos dedos,
e um pouco nessa parte de cima da mão, nós vamos ter os ventrículos, na parte mais de baixo, na parte inferior. E no lado direito, o ventrículo direito, e no lado esquerdo, o ventrículo esquerdo. Nós vamos ter também algumas artérias e veias ligadas. Justamente, pessoal, devido a essas veias e artérias, né, que nós vamos ter a circulação presente no nosso organismo. Por exemplo, é através das artérias que vai haver a circulação sistêmica e é através das veias que vão haver a circulação pulmonar, tá? Geralmente vai ocorrer dessa forma. E aí, pessoal, para que vocês entendam um pouco sobre o que é o coração, né, mais especificamente, eu vou deixar lá no Google Sala de Aula uma videoaula de 8 minutos, muito rápida e interessante, e que vai explicar, né, do que o coração é formado, como ele é formado, quais são as funções. Então, é muito importante que vocês vejam, porque sem ver essa atividade, vocês não vão conseguir realizar, sem ver, na verdade, essa aula, que eu vou deixar lá no Google Sala de Aula, vocês não vão conseguir entender e como fazer a atividade da semana. E aí, dando continuidade, pessoal, vocês puderam observar aqui nessa imagem do começo, que nós temos esses caninhos aqui, né, espalhados pelo corpo, que possuem duas cores, o azul e o vermelho. E o que são, na verdade, esses caninhos, né? São os vasos sanguíneos. E aí nós vamos ter 3 tipos de vasos sanguíneos mais populares, que nós vamos ter outros cada vez menores, que estão interligados. Mas, popularmente, nós vamos ter 3 tipos de vasos sanguíneos, que a gente vai chamar de veia, que é essa em azul, tá? Ela vai ser representada pela cor azul. E por que ela é representada pela cor azul? Porque é onde vai existir o sangue, né? Vai percorrer o sangue que nós chamamos de venoso, tá? O sangue venoso tem a ver com veia. Na veia, pessoal, o sangue é pobre em oxigênio e rico em dióxido de carbono. Enquanto na artéria, nós vamos ter o sangue arterial, rico em oxigênio e pobre em gás carbônico. Além disso, né, quem é que vai unir as veias e artérias, por exemplo, lá na pontinha dos nossos dedos? Os vasos sanguíneos conhecidos como capilares. Então, pessoal, vamos supor que vocês cortem o dedo de leve. Vai sair um pouquinho de sangue. Sai esse pouquinho de sangue e logo para, se não for um corte muito extenso, porque, na verdade, o que aconteceu é que vocês cortaram um pedacinho desses capilares, desses vasos sanguíneos chamados de capilares. Uma artéria muito conhecida, que é super importante no nosso corpo, é o que nós chamamos de artéria aorta. Se por acaso houver um sangramento, é muito difícil nós vivermos por muito tempo. Uma veia muito importante também do nosso corpo são as veias pulmonares. Elas quem vão fazer, vão carregar o sangue rico em dióxido de carbono e fazer, na verdade, a transferência, né, do oxigênio que está nas nossas células pulmonares para entrar no nosso corpo. Mas aí vocês vão entender a importância das artérias, das veias, nessa questão de troca de gás carbônico e oxigênio, quando virem esse vídeo aqui sobre sistema cardiovascular. E aí, pessoal, como eu já falei, as artérias, elas transportam, né, sangue para fora do coração, ou seja, para o nosso corpo, tá? Enquanto os capilares, nós dizemos que eles são ramificações mais finas que chegam até as pontas dos nossos dedos. E não somente a dos nossos dedos, mas as pontas onde as artérias e veias elas não conseguem chegar. E aí, as veias aqui, elas fazem parte, na verdade, elas conduzem o sangue de volta para o coração. Então, vejam só, o nosso coração bombeia o sangue, ele entra nas nossas artérias, percorre o nosso corpo todinho e volta pelas nossas veias, passa pelo nosso coração e vai para o nosso pulmão. Esse é basicamente o esquema. E aí, pessoal, como é que a gente vai definir, né? Como é que a gente vai diferenciar a circulação sistêmica e pulmonar?
Na circulação sistêmica, como a gente já viu, é aquela que vai acontecer pelos nossos sistemas. Então, vejam só, a circulação sistêmica vai, nosso coração bombeia, o sangue sai pelas artérias aqui em vermelho, percorre o nosso corpo por completo, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, a saída do sangue vai para cima, para baixo, como se estivessem representando, né, as partes superiores e inferiores do nosso corpo. Os braços vão chegar, né, até os capilares, que são essas rendinhas que vocês estão vendo aqui, e vai haver a troca, né, devido às reações químicas que acontecem no nosso corpo, do oxigênio, que é rico em, do sangue, que é rico em oxigênio, para o, e aí, assim, a transformação do sangue, que é rico em gás carbônico. Então, a circulação sistêmica e pulmonar, pessoal, na verdade, está muito diretamente ligado à nossa vida. Porque se não houvesse esse tipo de circulação, né, da troca de gás oxigênio e gás carbônico, nós morreríamos, por exemplo, por acidez sanguínea, tá? Essa é uma das características e importâncias da circulação sistêmica e pulmonar. Pessoal, até aqui tá tudo bem? Querem fazer algum comentário? Não. Certo. E só lembrar, pessoal, que essa parte aqui, né, nós estamos no sistema circulatório para nos entender. Para entender, por exemplo, a importância da gente cuidar, né, da nossa alimentação saudável, para nós não adoecermos, por exemplo, nesses outros sistemas que estão espalhados pelo nosso corpo. E aí, na respiração sistêmica, o sangue é impulsionado para fora do corpo pelas artérias, que essas que são em vermelho aqui, pessoal. Essas em vermelho nós chamamos de artérias. Na respiração pulmonar, o sangue volta para o coração pelas veias e segue seu percurso até o pulmão. Então, se vocês notarem aqui, ó, ele vem aqui, né, sai do coração, ó, através da artéria, chega nos capilares e há a transformação, né, e volta, esse sangue volta, o sangue vem rico em oxigênio, volta pobre em oxigênio, passa pelo nosso coração, vai para o nosso pulmão, que é onde vai haver essa troca do CO2 em oxigênio. E qual é a importância disso, né? É que eu já falei para vocês. Se não houvesse esse tipo de circulação sistêmica e pulmonar, nós morreríamos. Porque o corpo ia acumular muito CO2, e CO2 é muito tóxico para a nossa respiração. E aí o processo de circulação é um mecanismo utilizado para bombear sangue para o corpo todo. Por meio dele, como já vimos, é possível que os nutrientes sejam levados e sejam retirados do nosso corpo. Na circulação sistêmica, é conhecido assim, pois ela passa por todos os outros sistemas do corpo, e aí segue o mecanismo. Ela sai do coração, é transportado para o nosso corpo através das artérias e chega-se aos capilares. Já na circulação pulmonar, é conhecida como uma pequena circulação, pois ela é responsável por devolver o sangue que já passou por todo o corpo. E aí segue o mecanismo. Tá vendo aqui que na circulação sistêmica sai do coração, passa pelas artérias e chega aos capilares? Já na circulação pulmonar, ela sai dos capilares, passa pelas veias, pelo coração e volta para os pulmões através das veias pulmonares. E aí, pessoal, há algumas doenças, né, que podem ser causadas, na verdade, pelo sistema circulatório. A mais conhecida é o infarto, tá? Vocês já devem ter ouvido falar sobre o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, pessoal, ele significa que há uma ausência do fluxo sanguíneo no coração. E aí, ele causa uma dor muito forte e a gente começa a suar. Esses são os principais sintomas de uma pessoa que está tendo um infarto. Essa dor forte é na região torácica, a região do nosso coração. Tá? Muita gente morre de infarto, né, justamente porque essa doença acaba sendo muito comum, né? Está sendo muito comum na vida dos brasileiros do mundo. E aí, pessoal, existe muito essa relação entre infarto e angina.
O infarto é a ausência de fluxo sanguíneo, ou seja, o coração deixa de bater. Já na angina, é um bloqueio temporário do fluxo sanguíneo. Ela vai causar uma dor fraca que vai se estender até o braço, o queixo e geralmente o nosso tórax. Ela não tem a capacidade de nos matar, mas é importante a gente ir no médico quando sentir essas dores. Já o infarto, não. O infarto vai causar, né, o fluxo sanguíneo, ou seja, o coração ele deixa de bater. Um papel importante no infarto é devido ao que nós chamamos de aterosclerose. A aterosclerose, pessoal, é o acúmulo de gordura nos vasos sanguíneos. Ou seja, causa a doença que nós chamamos de arteriosclerose. Então, essa aqui, por exemplo, é uma artéria normal de uma pessoa, mas vamos supor que essa pessoa tem uma alimentação muito ruim e comece a se alimentar, por exemplo, de muita manteiga, muito pastel, muita coxinha. De repente, né, se ela não gasta esse alimento, a artéria ela vai começar a entupir de gordura, né, gordura e massa. E aí, essas placas aqui de gordura que vocês estão vendo nessa imagem, nós chamamos de aterosclerose. E aí, pessoal, uma dúvida aqui. Alguém saberia me dizer a que classe dos nutrientes, né, as manteigas, os óleos, coxinha, pastel, elas estão presentes? Elas são carboidratos, lipídios, glicídios, proteínas, vitaminas, o que é que elas são? E aí, Ellen, você sabe me dizer? Tem como você repetir, por favor? Tem sim. Eu fiz uma pergunta do seguinte: a que classe dos nutrientes, ou seja, a que classe dos nutrientes, manteigas, óleos, pastéis, coxinhas, estão presentes? Eles são o quê? Carboidratos, são proteínas, são glicídios, são lipídios? Quem sabe me dizer? Ninguém, pessoal? Vou colocar a pergunta no chat para ficar melhor de entender. Então, vejam só, pessoal, aí, ó, a pergunta no chat. Quem conseguir me responder vai ter uma surpresa, né? Quem sabe um ponto a mais, enfim. E aí, a que classe dos nutrientes, né, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, pertence às manteigas, óleos, massas e coxinhas, né? Qual é a classe? Né? Eles são carboidratos? São lipídios? O que é que eles são? Quem aí consegue me responder? Como assim, professor? Oi? Então, pessoal, vejam só. Dando continuidade, né? Se alguém souber responder, pode falar. E aí, dando continuidade, pessoal, é devido, né, na verdade, essa
alimentação que não é muito saudável, que nós geramos o que nós chamamos de aterosclerose. Tá? Então, se alguém quiser responder a pergunta, eu ainda vou dar 1 minuto para ela ser respondida, tá certo? Então, pessoal, dando continuidade, né, a gente vai existir, na verdade, uma gama de doenças que vai causar, que vão acometer, na verdade, o sistema circulatório. Tá? E aí, para não ficar muito extenso na nossa aula e a gente ficar falando aqui sobre elas, que não é o foco, eu vou deixar um documento. Oi. Carne, magra de boi, essas coisas assim? O professor pode falar? Margarina. Sim, é sobre esses alimentos mais gordurosos, que tem muita massa. E aí, a que classe dos nutrientes? Eles são o quê? Carboidratos? São lipídios? São vitaminas? É isso que eu quero saber. Eles são o quê? Esses alimentos, né? Manteigas, óleos, pastéis, coxinhas. São o quê? É o que, professor? A pergunta que eu quero que alguém tente me responder é o seguinte. A gente tem manteiga, tem óleo, tem coxinha, tem pastel aí, né? Espalhado nos mercados, enfim. Nós geralmente ingerimos. Mas eu quero saber a que classe dos nutrientes, né? Manteiga, pastel, coxinha, é o quê? É carboidrato? É lipídio? É vitamina? É proteína? Lipídio. Peraí, como é? Lipídio. Lipídios. Isso. São lipídios, mas ainda falta mais um. Alguém saberia dizer? Proteína. Não. Proteína. Carboidrato. Carboidrato, professor. Isso, são carboidratos. São carboidratos. Quando a gente fala, pessoal, de carboidratos, nós estamos falando de alimentos energéticos. São alimentos que possuem muita massa. Então, por exemplo, pastel e coxinha tem massa, não tem, pessoal? Tem, professor. É como se fosse bolacha, biscoito, enfim, macarrão, arroz. Todos eles são carboidratos. Já quando nós falamos de lipídios, nós estamos falando, né, de alimentos mais gordurosos, que tem muita gordura. Então, por exemplo, manteiga, óleos, pastel e coxinha tem também óleo por conta do processo de fritura, tá? Mas é isso aí, tá, pessoal? Maria do... deixa eu ver aqui. Então, pessoal, vejam só. Vejam só. Que nem eu estava falando, eu disponibilizei para vocês. Na verdade, vai disponibilizar assim que eu postar a atividade ainda hoje sobre o tema, certo? Sobre o sistema circulatório. Lá vai existir, né? Prestem atenção. A atividade da semana que vocês precisam realizar. Vai ter também o vídeo explicando um pouco sobre o sistema circulatório, mais especificamente o coração, que vocês precisam assistir. E vai ter também lá um arquivo que eu vou deixar para vocês acessarem, para lerem um pouco sobre as doenças que o sistema circulatório pode causar. Tá? Então, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Eu vou pedir que vocês coloquem o nome completo de vocês aqui no chat, para eu formalizar a frequência. E aí, pessoal, quem for colocando o nome e não quiser fazer nenhuma pergunta, algum comentário, se sinta liberado, tá certo? Foi um prazer
estar aqui com vocês e até semana que vem. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau.